No dia que estourou a bolsa, eu chamei pelo José. Era umas 5 e pouco da manhã. E foi muito engraçado porque, assim, meu pai tinha passado há pouco tempo por uma cirurgia no quadril. E quando eu falei de madrugada, eu acho que eu falei baixo, mas meu pai falou que eu gritei. Acordei com a Nayara. Ai, a minha bolsa, a minha bolsa, a minha bolsa. A cama toda molhada. Falei, José, estourou a bolsa. Do nada, surgiu meu pai na porta. Na verdade, ele acordou primeiro que eu, depois que a bolsa estourou. Super preocupado, sem andador, sem nada. Veio mancando, desesperado pra gente ir pro hospital. E aí nós entramos no carro, meu pai fez a minha mãe ir junto. Eu naquele sossego de sempre, né? Ah, vamos pegar as coisas, vamos pegar a bolsa, vamos pro hospital. Minha mãe teve que ficar pra fora, ela não entrou, ficou eu e o José lá sozinho, esperando o que poderia acontecer. Eu não tinha passado pelo processo de estourar a bolsa na primeira gestação. Como a bolsa estourou, a gente foi lá pro regional. A Nayara estava super bem, chegamos tranquilo lá. Então eu fiquei um pouco nervosa porque eu queria meu médico naquela hora, mas até que eu me descrevo calma, eu acho que eu estava calma, eu sinto que eu estava calma. Chegamos lá no hospital, a outra bolsa estourou, bem na entrada do hospital, foi um negócio estranho que eu nunca tinha visto. Nossa, foi uma cachoeira, foi muita água. Barulhão parece que você jogou um balde de água no chão, sabe? Tchai, só água. Foi uma sensação indescritível, assim, como que eu não passei por isso antes, foi uma delícia. Eu tive uma gestação super tranquila, saudável. Quando foi aproximadamente 34 semanas, no dia 7 de março de 2021. Eles nasceram, primeiro o Diego. Aí 7 minutos depois veio o Samuel. Com 2,7 kg e 44 centímetros aproximadamente, os dois. Antes deles nasceu o Astolfo, que a gente fala, né? O Astolfo não, o Alfredo, que era o nódulo que a Nayara precisava remover. A médica removeu, mostrou para mim, falou, ó pai, tá aqui, ó, não tem mais nada agora. E aí ela estava curada da endometriose pélvica. Nós ficamos uma semana no hospital, mas só por questões médicas, porque eles eram prematuros, mas eles estavam bem, nasceram com peso bem, saudáveis. Nós ficamos por conta do povo trocar os nenéns na maternidade, trocar um pelo outro. Os bebês, apesar de serem bivitelinos, eles são muito parecidos, né, um com o outro. Ainda mais recém-nascido, a gente não tinha como saber qual era qual, a gente só sabia pelas pulseirinhas. E aí um dia as enfermeiras entraram para dar banho e tiraram as pulseiras e aí elas não sabiam mais quem era quem. Falei, olha, eu acho que esse aqui é o Diego, eu acho que esse aqui é o Samuel. E aí já fiz um dossiê para ela, já fotografei tudo dos nenéns, falei perna, braço, pipi, barriga, bumbum, cabeça, orelha. Falei, a hora que você tiver em dúvida, você olha aqui. E aí foi tudo tranquilo até o primeiro mês de vida deles. Eles ficaram dodóizinhos. O Samuel começou a passar mal, eu levei ele no PA. Aí a médica examinou e falou, olha, fica de olho, vamos esperar um pouquinho, né? Durante a pandemia a gente ficou bem preocupado com essa questão do Covid. Voltei para casa, no outro dia o Samuel passou mal de novo, eu levei ele para o PA. Só que aí do PA ele não saiu, ele foi direto já para internação lá no GEPASSE. Eles pegaram um vírus. VSR, vírus sem sinal respiratório. Que daí causou bronquiolite, até então para mim desconhecido. E aí a gente passou 30 dias no hospital. Em época de pandemia, se desdobrando, porque não podia ficar muitos acompanhantes. E essa doença ela é um pico. Então, ao mesmo tempo que a gente recebe uma notícia boa de manhã, a gente recebe uma notícia ruim à tarde. Samuel foi internado primeiro, depois de 2 dias foi internado o Diego. Nisso, um foi para UTI, o outro foi para outro equipamento de oxigênio. E aí a gente ficou muito preocupado, porque é um negócio que ele é meio punk, assim, ele judia de criança pequena, né? É um vírus que ataca a parte respiratória. E durante esses 30 dias, eu fui entendendo, conforme o tempo foi passando, que ou a gente aprende depois do que a gente passa, ou a gente aprende durante o nosso processo. E eu aprendi durante o processo. Que aquilo que a gente estava vivendo era pra gente mesmo, não eram os meus filhos. Só que é muito difícil você ver 2 recém-nascidos, praticamente, de 1 mês, passando por tudo que eles passaram. Não é fácil, né, cara? Você ver 2 crianças recém-nascidas, assim, naquela situação de vulnerabilidade, assim, você não sabe como é que vai ser amanhã, porque esse vírus é cruel, que ele melhora, depois ele piora mais, assim, é mais grave.
Então eles foram muito guerreiros, eles foram muito fortes. Não é fácil, né, cara? Você vê duas crianças recém-nascidas assim naquela situação, é difícil de respirar, é aterrorizante, assim, você vê o neném de 2 meses com tubo no nariz, imobilizado, porque se mexe, sai as coisas, então tem que estar ali o tempo todo cuidando. Porque com o Danilo nós não passamos nada parecido, foi super tranquilo, foi 7 anos aí, graças a Deus, muito saudáveis. E os meninos, eu fui entendendo, conforme o tempo foi passando, o que eu precisava para poder sair dali. No primeiro dia, a gente se revolta, a gente não entende. Eu achei que eu fosse perder os meus filhos pelo estado que eles chegaram. Eu tive muita força de outras pessoas, minhas tias, minhas primas, a família do José, meus pais. Força de pessoas que a gente nem imagina, tanta gente que orou, pediu, mandou energia positiva. Elas deram muita força para nós, elas ajudaram bastante a gente. O meu sogro que teve que tomar conta de tudo sozinho, né? Teve que dar... Ele não estava bem e teve que tirar força de onde não tinha para poder dar esse suporte para a gente poder cuidar dos nossos bebês, assim. Então, assim, eu sou muito grato a todos eles, porque a nossa família ela é demais, assim. Se não fosse o apoio deles, a gente não sei como ia ser passar por essa fase, assim. A gente é muito grato mesmo pelo apoio que eles deram. E eu entendi também a minha força, eu não sabia o quanto eu era forte até passar por aquilo. Primeira vez que eu fui para a UTI, eu passei por uma igrejinha dentro do hospital e eu só olhei, eu não entrei. No segundo dia, resolvi entrar na igreja e ao me ajoelhar, eu não pedi nada, eu não pedi a cura dos meus filhos. Eu agradeci pelo que a gente estava passando, eu falei que eu entendia e que fosse feita a vontade do Senhor. A partir daquele momento, a gente começou a ter notícias todos os dias melhores. Quando eu entendi que eu tinha que parar de pedir o que eu queria e pedir que fosse feita a vontade dele e agradecer todos os dias por uma melhora que fosse pequenininha, um nível abaixo de oxigênio, eu consegui fazer com que aquilo ali fosse mais leve, embora fosse um fardo tão pesado. E aí todo dia nós tivemos melhoras, nós tivemos notícias boas e quando deu 30 dias eles saíram. E aí no fim acabou dando tudo certo, a gente acompanhou o tratamento deles lá de perto, eu e a Nayara tivemos que largar tudo para cuidar deles. Então nós passamos praticamente 1 mês internado no hospital junto com eles, assim, né? Mas passou, tão bem, tão firme e forte, se alimentam bem, comem de tudo, coisa que eu não imaginava que fosse fazer, porque baseado no histórico, né? Hoje estamos comemorando, não é só uma festa de 1 ano, é a comemoração de vida dos meus filhos. Quando nós nos tornamos pais, a gente acha que os filhos vêm para a gente ensinar para eles sobre a vida. E depois que eu passei por isso, eu entendi que os meus filhos que me ensinam o que é a vida. Eles e o Danilinho são tudo para mim. Eles são a minha vida, né? Eles são demais. Não consigo imaginar a minha vida sem eles. Eu acho que eles vieram sim para completar. Eu não romantizo a maternidade, mas a minha maternidade ela é do jeito que eu sempre quis. Eu sempre quis ser mãe de vários e é muito gostoso ser mãe dos meus filhos. Eles são uma bênção na minha vida. Eles são muito tranquilos, eles são amorosos, eles são minha vida. Eu não tenho nem palavras para descrever. Nada é por acaso, viu? Nada é por acaso.